Eu te saúdo com a paz do Senhor. Jovem, você se masturba? E masturbação é pecado? Se falando em pecado, o aborto em caso de estupro é pecado? Fique aqui comigo que hoje é a aula mais importante do trimestre, lição número 6 da classe de jovens. A realidade bíblica do cuidado com o corpo. E por que sexo antes do casamento é pecado? Ou, em outras palavras, por que o jovem não pode praticar o ato sexual? Para esta aula, os hinos sugeridos são os 5, 150 e 416. Como eu já falei, é a aula mais importante do trimestre. E por que é, na minha opinião, a aula mais importante do trimestre? Porque nesta aula eu vou mostrar para você alguns cuidados que você deve tomar com o seu corpo para não pecar contra Deus e assim você perder a sua salvação. Vou aqui falar a fundo, francamente, sobre sexo. A aula hoje é inteiramente falando sobre o sexo e as suas consequências. Então, se você é do tipo da pessoa tímida, que fica vermelha só de pensar no assunto, então é melhor você pular esse vídeo. Texto principal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Resumo da lição: é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Então, claro, nós devemos ter o cuidado com o corpo, e o cuidado com o corpo aqui é muito peculiar, porque se falamos sobre ir à academia é pecado, bom, em primeiro lugar, quando se fala em academia, tem muitas questões das vestes. Você me acompanha há algum tempo aqui, você sabe que eu não tenho algo contra a questão da academia. O problema é que muitas vezes as irmãs, as jovens, principalmente as jovens, elas acabam pecando no quesito vestimentas. Aí alguém pode questionar, mas eu vou o quê? De blazer para academia? Não, mas você não precisa ser indecente para ir à academia e nem ficar lá de uma forma indecente. Eu não vou nem entrar aqui em pormenores porque você já entendeu. Mas o cuidado com o corpo aqui é especificamente o cuidado com a saúde do corpo. E também a questão espiritual do negócio, que é a questão do pecado do sexo, por exemplo. Apesar que sexo ele não é necessariamente pecado. Existem algumas ramificações, algumas questões do sexo que é pecado, que eu vou falar aqui para você também. Então, a questão do cuidado que você precisa ter com o corpo é no sentido de você, por exemplo, ir ao médico, por exemplo, ir ao dentista, né? Você ter um cuidado com a saúde do seu corpo, aquilo que está internamente, cuidando do corpo de uma parte interna e não externa, né? Porque muitas vezes as pessoas vão à academia, cuidam da parte externa do corpo, mas a parte interna está completamente perdida, está completamente deteriorada, completamente comprometida por questões diversas. Então, é necessário compreender essa questão do corpo, e se falando de sexo, o corpo tem tudo a ver com o corpo que praticamos o ato sexual, e eu não vou falar para você, eu não vou mentir para você. Muitas pessoas dizem que o sexo é do diabo. Não, não é. O sexo foi criado por Deus, portanto, o sexo ele é bom, mas existem algumas questões pelas quais, as práticas pelas quais o cristão não deve de maneira nenhuma fazer, e eu vou falar com você aqui abertamente. Introdução. O que a fé cristã inspirada na Bíblia fala acerca da sexualidade humana? O que Deus preparou para que não abusássemos de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado? Bom, o sexo ele é uma bênção, verdadeiramente, mas é uma bênção para o casamento. E aqui eu já te respondo a primeira questão. Por que o sexo para jovem é pecado? Porque ele não é casado, ela não é casada. Então, o jovem que não é casado, então, se caso ele praticar o ato sexual, ele está em prostituição, ele está em fornicação. Portanto, é pecado. A questão do sexo, existe em tudo, existe uma limitação, ou para quase tudo, né? Até o comer demais não se deve, né? Como a Bíblia nos orienta. Então é interessante você observar que até mesmo o sexo, existem muitas práticas
que não são viáveis para a pessoa cristã. Ainda que o mundo tenha como algo normal, algo natural, para nós não é. Para nós afronta a santidade do Senhor. E eu vou te falar algo muito interessante sobre santidade, que muitas vezes as pessoas passam a não compreender. Deus é amor? Sim, Deus é amor. A plenitude de Deus é o amor. Entretanto, existe uma questão muito séria que é a santidade do Senhor. O Senhor, ele é um Deus santo. Por mais que ele seja amoroso, uma hora esse amor tem limite. Por quê? Porque afronta a santidade de Deus de uma forma extraordinária. Então, tem que ter um limite, há um limite. E Deus, por ser santo, ele vai sempre né? Ele quer sempre que nós venhamos fazer o quê? Viver uma vida em santidade. Portanto, o sexo, ele é uma bênção dentro do matrimônio, dentro da questão do casamento. Deus nos criou seres sexuais, a criação divina. O cristianismo ensina pela palavra de Deus que o Eterno criou o homem e a mulher, duas pessoas distintas, física, psicológica e sexualmente. É muito interessante a questão, existe uma briga que nunca vai acabar, é uma briga completamente desnecessária, que é a questão de que quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Quem faz isso melhor, o homem ou a mulher? Quem joga futebol melhor, o homem ou a mulher? E isso não vai dar em lugar nenhum. Por quê? Porque é uma briga completamente desnecessária. E por que é uma briga desnecessária? Porque o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Eu vou te dar um exemplo prático. Existem algumas situações pelas quais as pessoas às vezes se perdem. E a mulher, essa questão do empoderamento, né? Fala tanto sobre empoderamento, eu já falei, falar uma palavra que não faz sentido para mim. Por que não faz sentido para mim? Pelo seguinte, porque se uma mulher ela trabalha de segunda a segunda, ela é empoderada. Se ela não trabalha e dorme até meio-dia de segunda a segunda, ela é empoderada. Afinal de contas, o que é empoderamento? Não existe significado para empoderamento. Qualquer coisa é empoderada. Então, se você é uma jovem, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Não caia nessa falácia, nessa mentira de empoderamento feminino. Você tem o seu papel na igreja, na sociedade, no mundo. Agora, você não deve se fazer da questão por você ser mulher, por você ser uma menina. As questões são completamente divergentes, essas questões. Agora, algumas vezes, por exemplo, em internet, alguns vídeos, pessoas perguntando como seria o mundo só com homens ou só com mulheres? Seria bom? Não, gente, seria perdido, porque um mundo que só existe homens não terá procriação. Então, é um mundo que vai perecer. Da mesma forma, a mulher. Um mundo que só tem mulher também vai perecer, porque mulher com mulher não gera filhos. Homem com homem também não gera filhos. Então, tanto um contra o outro, um completa o outro. Existem situações distintas, até essa questão do salário. Por que a gente ganha menos? Tudo é muito uma questão de situações. Eu vou falar para você o que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava com uma jovem até uma jovem muito bonita, inclusive muito trabalhadora até, dedicada, e ela sempre discutia comigo, falava sobre a questão, por que você ganha mais do que eu? Eu faço a mesma coisa que você faz aqui no trabalho, não é justo. Eu falava para ela, realmente não é justo, mas você realmente faz tudo o que eu faço? Ela, claro que eu faço. Eu falava para ela, não, você não faz a mesma coisa que eu faço, porque tem coisas que você faz que eu não consigo fazer, justamente por eu ser homem. Até que ela teve o desprazer de estar comentando isso comigo e chegar o pessoal do caminhão, né? O pessoal tinha que descarregar o caminhão. E eu descarrego o caminhão, né? Descarregar o caminhão, claro. Então, o que eu fiz para ela, para provar para ela, só para provar que isso não é machismo, é questões que cada um tem o seu lugar. Eu virei para ela, dei a nota na mão dela e disse, então vai lá e descarrega o caminhão. Ela virou para mim, não vou descarregar o caminhão porque eu sou mulher, você acabou de dizer para mim que tudo que eu faço, você faz. Como eu descarrego o caminhão, você disse que faz a mesma coisa que eu faço, então vai lá e descarrega o caminhão. Ela foi? Claro que ela não foi. Por quê? Porque para descarregar o caminhão precisa de ter força. São pallets com mais de 1 tonelada, alguns, né? Mais de 1 tonelada. Ela não vai conseguir, não vai nem tirar do lugar. E aqui não é para menosprezá-la, não é isso, é porque tem coisas que não é para ela fazer. Da mesma forma na igreja, tem situações que você como menina, você não vai conseguir fazer, porque é um trabalho para homens, são situações
para homens. Tem até uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, que é lá em livro de João, quando Jesus disse, né, supostamente disse que pediu para Marta tirar a pedra. Aquilo nunca fez sentido. Por que Jesus, no meio de tantos homens, ia mandar uma mulher tirar uma pedra que é uma pedra extremamente pesada? Mas se você for olhar o texto, você vai observar que Jesus disse: tirai a pedra. Ponto. Aí o texto continua. Marta, irmã do morto, acho que é João capítulo 11. Lá para o lado 39, me parece. Aí vê que depois fala o quê? Tiraram a pedra, ou seja, ela não foi uma pessoa sozinha. Por quê? Porque Jesus não mandou Marta tirar a pedra. O que Jesus mandou foi para as pessoas, para supostamente os homens tirarem a pedra. Por quê? Porque é um trabalho braçal. A mulher não é braçal. É possível que em alguns casos a mulher faça trabalho braçal? Claro que tem. Tem algumas mulheres, por exemplo, eu conheço algumas que fazem trabalho de homem, como, por exemplo, ser pedreiro, por exemplo, tem mulheres que trabalham em obra mesmo. E, inclusive, diga-se de passagem, melhor do que muitos homens, é verdade. Só que você não pode pegar uma exceção e fazer dela uma regra. Então, existe essa questão de que o homem e a mulher são o quê? Fisicamente diferentes, psicologicamente diferentes e sexualmente diferentes. Por exemplo, o físico do homem, é claro, é notório que é completamente diferente da mulher, né? Na questão anatômica da coisa, né? Mas na questão da força, por exemplo, o homem tem mais força do que a mulher. No entanto, a mulher parece ter mais resistência. Eu vou te mostrar uma questão sobre resistência. Se porventura você, homem, tiver com a unha encravada, você não bota o pé no chão. A mulher, ela vai para o salão, ela tira aquela unha encravada com a colega, com a amiga, com a pessoa de lá, e ela ainda fica olhando. Por quê? Porque ela tem mais resistência. E curiosamente, a mulher sente mais dor do que o homem, mas a sua resistência é maior. No entanto, o homem tem mais força. Na questão psicológica, por exemplo, o homem psicologicamente ele é mais bem preparado, ele é mais firme. Não é uma questão disso ou daquilo, é porque nós, homens, nós somos psicologicamente mais maduros, mais práticos. Nós precisamos, de vez em quando, ir ao psicólogo? Claro que sim, homem, em alguns casos sim. Mas o que eu quero dizer é que psicologicamente o homem é muito mais forte do que a mulher. Ele consegue perceber as coisas melhor, ele é mais... Vou te dar um exemplo mais prático. Por exemplo, você tem um bichinho de estimação e esse bichinho de estimação fica doente, você fica chorosa. Mas o seu namorado não, ele fica firme. Por quê? Porque ele psicologicamente ele precisa ser mais firme do que você. Por quê? Porque se esse animal morrer, quem é que vai consolar você? É uma pessoa mais fraca do que você? Não, é uma pessoa psicologicamente mais forte, no caso o homem. E a questão sexual? A questão sexual é completamente diferente. O homem funciona como como um forno elétrico ou um forno a gás. Você acendeu lá e pega fogo na hora. A mulher é como um fogão a lenha. Ela precisa de colocar lenha nela, precisa colocar fogo, precisa abanar, ou seja, ele demora mais tempo. Ou seja, a mulher sexualmente ela é mais demorada sexualmente para funcionar. Por quê? Porque a mulher ela é mais emocional, diferente do psicológico. Ela é mais emocional, a mulher é mais tocada pela questão do emocional. O homem ele é mais visual. Ele viu a mulher, ele deseja, ele imediatamente ele fica ligado na questão sexual, é claro que eu quero dizer. A mulher não. A mulher ela olha para o homem, isso eu vou falar aqui na questão humana, que eu estou falando, não estou colocando aqui na questão espiritual do negócio, mas só para a gente entender. A mulher não, a mulher vai olhar para o homem, vai observar a forma como ele fala, como ele fala, se ele tem o cuidado com a aparência do corpo, se ele vai ao médico, como é a questão da alimentação dele, se é uma alimentação saudável, como é que ele se comporta em situações diversas, nas situações do cotidiano, numa situação de um problema, mais uma questão de comportamento. Então, devido ao comportamento do homem, ela acaba se atraindo, ou seja, o homem ele precisa de fazer muito mais trabalho para conquistar uma mulher sexualmente falando do que ao contrário. Então a questão é, e outra coisa também, de modo geral, o homem ele tem aquela questão, como eu vou te dizer, mais prática, ele acende mais rápido, mas ele também apaga mais rápido. Ele é muito mais rápido para apagar. Ele não tem a resistência que a mulher tem. Então, existem algumas questões que precisamos compreender que
o homem e a mulher, cada um tem o seu lugar. Existe um texto que eu acho muito interessante, que é um texto lindo que foi escrito pelo poeta Victor Hugo, da França, que fala o homem e a mulher. Aquilo ali, ele faz uma diferença extraordinária entre a questão do homem e da mulher. E aquilo ali vai nos dar um norte muito interessante sobre as questões da diferença entre um e outro, tanto no emocional quanto em outras coisas. Então, o ponto aqui é a seguinte: o homem e a mulher nunca devem brigar em questões de saber quem é que faz isso melhor ou quem é que não faz, quem ganha mais ou quem é que não ganha mais. Não é esse o ponto. O ponto é, ambos são diferentes, tanto na questão física, na psicológica e sexualmente, mas eles se completam. Nós, homens, completamos a mulher e a mulher completa a nós. Então, é uma questão igualitária. Todos nós somos iguais, só que os nossos papéis são diferentes. Existem algumas situações, por exemplo, até na igreja. Vou te dar um exemplo prático. Na escola bíblica dominical da sua igreja, é muito possível das irmãs, né, a parte feminina de modo geral, ter mais presença do que os homens. Por quê? Porque as mulheres, elas são mais de ouvir. Então, como elas gostam de ouvir, elas vão para a escola dominical para ouvir. Então, a gente tem essa questão, né, de a mulher é mais atenciosa. O homem, quando está na escola dominical, por exemplo, ele está olhando para os lados, para cima, para baixo. Mas ele está prestando atenção, é do nosso jeito. É o nosso jeito. A mulher não, a mulher fica atônita, olhando. É uma coisa extraordinária. Já tive alunas, né, e do jeito que me olhava até me assustava às vezes. Por quê? Porque elas ficam muito fixamente. Por quê? Porque elas prestam muita atenção. Então, são situações diferentes. Portanto, homem e mulher. Essa questão de brigar, quem é que ganha mais, quem é que ganha menos, isso é uma bobagem. Por quê? Porque, na verdade, até um ambiente de trabalho hoje está até mais aberto para as mulheres do que o que era há 100 anos, por exemplo. Então as coisas vão evoluindo e o mercado em si, ele vai ajustando as coisas. Somente dois sexos. A ciência comprova que o nosso sexo é determinado antes mesmo do nascimento e que se nasce homem ou se nasce mulher, não sendo, portanto, compatível bíblica e cientificamente o pensamento de que a pessoa se torna homem ou mulher por uma questão de escolha ou de insatisfação com seu sexo biológico. Aqui uma questão que eu sempre falo aqui para você sobre a questão da ciência e da Bíblia. Elas nunca vão entrar em contradição. Elas estarão sempre andando de acordo. Por quê? Porque foi Deus quem criou todas as coisas e Deus criou, claro, a ciência. Toda a ciência é questão de Deus, é uma questão de ciência. Então você vê que a ciência diz que nós temos apenas dois gêneros, XX, que é o da mulher, e XY, que é o do homem. Não existe um terceiro gênero. Pode a sociedade falar o que quiser. Não existem nem na Bíblia e nem na ciência. De maneira nenhuma. A pessoa, hoje tem pessoas que, homens que não querem ser homens, mulheres que não querem ser homens, ou melhor, que querem ser homens, é uma confusão. Mas na verdade é que biblicamente e cientificamente isso não faz sentido, não é bíblico. Então, quando uma pessoa não se sente com o seu sexo biológico, satisfeito com o seu sexo biológico, começa a criar um monte de desculpas disso ou daquilo. É que nós somos muito cristãos, né, de modo geral. Vocês são muito fanáticos, são muito isso, são muito aquilo, mas não. Eles falam tanto da ciência, mas a ciência prova que só existem dois gêneros, homem e mulher, igualzinho a Bíblia diz. A Bíblia diz exatamente isso. Então, vemos que tanto a ciência quanto a Bíblia vão andar sempre em acordo, né? Recentemente, no último dia 18 de abril, né, partiu para a eternidade o pastor físico, né, Adalto Lourenço, um homem de uma inteligência extraordinária, morreu aos 65 anos. Ele falava com muita propriedade essa questão da criação, da questão biológica entre homem e mulher. É uma coisa fantástica. Você tendo um tempinho, procura lá no YouTube, por exemplo, Adalto Lourenço. É um homem que falava da palavra de uma forma extraordinária, mas infelizmente partiu para a eternidade no último dia 18. Mas que nós venhamos assim ficar com os ensinamentos que Adalto Lourenço nos deixou, biblicamente, inclusive fisicamente,
E até na questão da ciência, ele prova por A mais B que tanto a Bíblia quanto a ciência, elas sempre andam juntas. O pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. A palavra de Deus é bem clara, mostrando que Satanás não tentou o casal nessa área, e sim que despertou neles o desejo de serem como Deus. O sexo não tornou os humanos pecadores, e sim o ato de se esquecerem de Deus e de desobedecê-los. A questão da desobediência de Adão e Eva lá no jardim fez com que o pecado entrasse no mundo e, portanto, o pecado também entrou na questão sexual. E é por isso que ela foi completamente distorcida. E eu já vou falar algumas distorções absurdas na questão da sexualidade, que foi o quê? O adversário colocou na mente humana coisas terríveis sobre a questão do sexo. Então veja que o problema de Adão e Eva não foi o sexo, não foram praticarem o sexo, não foi essa o pecado deles. O pecado foi desobedecerem ao Senhor. Isso aqui traz uma questão muito importante para nós. Às vezes, nós nem somos tentados na questão da área sexual. De repente, nós não temos uma vida sexual ativa, né? E a pessoa que não tem a vida sexual ativa é mais difícil dela ser despertada para isso, né? É como uma pizza. Você sempre comeu a pizza de calabresa, você gosta da calabresa. Então você não desperta talvez a curiosidade de comer um outro sabor, 4 queijos, por exemplo. Mas no dia que você experimentar, você gosta. Então você quer sempre comer a calabresa e o 4 queijos. O sexo é parecido. À medida que a pessoa nunca teve uma relação sexual, ela não tem tanto desejo, não desperta muito desejo de ter. Mas depois que tem, ela começa a querer sempre. Então é perigoso. Então a questão da relação sexual, ela traz muito esta dinâmica, essa questão. Então veja que o grande problema aqui de Adão e Eva foi nessa questão de desobedecer a Deus. E o que eu quero dizer com isso é, às vezes essa pessoa que nunca praticou sexo, ela talvez não vai ser tentada nessa questão do sexo, mas vai ser tentada na questão da desobediência. Então, como ela já é acostumada na desobediência, porque de uma certa forma, todos nós somos desobedientes de uma forma geral, muitas vezes nós desobedecemos nossos pais, né, nossos avós, né, nossos chefes, nossos líderes, nossos pastores. De modo geral, nós temos sempre uma questão de desobediência. Então, é mais fácil o adversário tocar na pessoa para que ela seja desobediente. E assim essa pessoa acaba, de fato, pecando contra Deus sobre a questão da desobediência. Perigos no mau uso do corpo e da sexualidade. Aqui o caldo começa a engrossar. A prostituição. Mas não muito tempo depois, o povo do Senhor foi atacado por uma praga. Essa foi consequência do conselho de Balaão ao rei dos Moabitas, para que enviasse mulheres para perto do acampamento dos hebreus. Elas se ofereceram para os homens hebreus e pediram em troca uma adoração aos deuses cananeus. O julgamento de Deus foi incisivo, pois além de alguns homens israelitas se envolverem com a prostituição, essa foi seguida pela idolatria. A questão da idolatria, eu vou falar aqui na questão direta, veja, olha a armadilha. Como eu já falei aqui, o homem ele é pego pelo aquilo que ele vê. O que o adversário fez? Colocou um monte de meninas, no bom sentido, né? mulheres, para o povo hebreu. Possivelmente eram mulheres muito bonitas, muito atraentes. E o que os homens fizeram? Deram relações com elas. Por quê? Porque é fácil, né? Era fácil no sentido ali. Elas foram lá para isso, para se oferecerem a eles. Como eles já estavam ali, um bando de homens, fizeram, olharam que aquilo era bom para os olhos, para a carne, e tiveram relações com ele. E em troca, o que elas pediram? É aqui que é a grande questão do ponto. Pediram para que fizessem, adorassem os seus deuses. Ou seja, assim, deixaram a Deus por prazeres carnais. Optaram aqui pecar duas vezes. Pecar pela questão do sexo casual, que para Deus é pecado. O sexo é permitido dentro do casamento. Então, pecaram aqui pelo sexo casual e pela questão da idolatria. Ou seja, deixaram a Deus para ir cultuar outros deuses em troca
de sexo. Então veja que aqui a questão do ver, o homem é muito pego pelo aquilo que ele vê. Eu vou te dar um dado aqui um pouco alarmante, apesar de ser uma questão para homem, né? Geralmente o homem é visto, pego pelo que ele vê, mas tem muitas mulheres que também veem. Eu vou te dar um dado aqui muito importante sobre a questão da pornografia. Sites pornográficos no mundo existem aos milhões, não dá para contar. São muitos sites pornográficos no Brasil e no mundo. E para você ter uma ideia, 25% de toda a audiência dos sites pornográficos são de mulheres. Ou seja, de cada 4 visualizações num site pornográfico, 1 é de uma mulher. Então a mulher, ela é pega por aquilo que ela ouve, sim. Entretanto, a mulher também gosta de ver. Só que não tem tanto prazer quanto para nós homens. Então a grande questão é, o que é que você está vendo? Qual é o site que você está acessando? Será que você faz parte de uma daquelas 25% que são mulheres que assistem sites pornográficos? Não quero que você responda isso para mim. Não quero ser deselegante, não vou ser deselegante para isso. Quero que você pense sobre a questão da masturbação, por exemplo. Porque a pessoa que se masturba porque está vendo algo que não deve. Está num site pornográfico, por exemplo, está vendo vídeos de conteúdo adulto. O que é que você está vendo que está deixando você a ponto de masturbar-se? E a questão da masturbação, ela tem uma questão muito séria, que é sobre o zinco, por exemplo. Quando a pessoa se masturba, quando o homem se masturba, ele perde 1% de zinco, ou melhor, 1 grama de zinco. Aí você vai pensar assim, mas 1 grama não é nada. É verdade, 1 grama não é nada, mas é tudo que o corpo produz. Então, quando um homem se masturba, ele perde todo o zinco do corpo. E como ele perde todo o zinco do corpo, ele começa a ter um monte de questões que vai deixá-lo completamente impotente em questões, tanto na questão de homem, né, de ser homem, quanto na questão do sexo propriamente dito. Ele vai render pouco. Por quê? Porque a pornografia, ela funciona como uma cocaína, o mesmo efeito da cocaína. Apesar de eu nunca ter usado drogas ilícitas, mas eu sei que a questão da pornografia, ela tem, porque eu ouço muitos cientistas falar, pessoas que têm autoridade no assunto, eles falam que a pornografia, ela funciona como uma cocaína. A pessoa começa com cheirar uma quantidade específica de cocaína e à medida que ele vai viciando, ele vai aumentando aquela droga até que chegar num ponto de morrer de overdose. A pornografia, ela funciona do mesmo jeito. A pessoa começa a ver aquela pornografia mais amena, mais suave, vamos assim dizer, se é que pode dizer que tem alguma pornografia suave, e depois ela vai começar a aumentar as doses. Então, quando essa pessoa começa a ter, né, no casamento, por exemplo, ela começa a falhar, ela vê que ela não consegue, tanto homem quanto mulher, não consegue render o que deveria render. Por quê? Porque a pornografia, ela tem algo nos vídeos, por exemplo, que não é verdade. Tem muitas questões, e talvez todas as questões dos vídeos de conteúdo adulto, eles mostram uma coisa que não é verdade. Então, quando a jovem se casa, ela pensa, ou principalmente ele, né, ele pensa que vai ser aquilo tudo e não será. Por quê? Porque aquilo é mentira. Aquilo foi feito justamente para você assistir, para eu assistir, para que nós venhamos assim fantasiar o negócio. Então a pornografia, ela tem essa questão muito perigosa de ser um círculo vicioso. Hoje eu quero uma quantidade de pornografia, amanhã eu quero mais. E eu vou me masturbando hoje e amanhã eu me masturbo mais. E a questão da masturbação vai acabando com a pessoa por cima, por dentro, né, na questão física e também pela questão espiritual. Porque a pessoa começa a ver que ela está em pecado. Por quê? Porque masturbação, ela é pecado. Por que masturbação é pecado? Porque a masturbação, para a pessoa se masturbar, ela vai pensar numa situação sexual, num homem ou numa mulher, ou em ambos. Então ela está pecando em pensamentos, ela está começando a ter uma situação, né, o que chamam de... Eu me fugi o nome agora da palavra. Mas a pessoa começa a se sentir, ter prazer sozinho. Então isso é antibíblico. O sexo, ele foi feito para fazer a dois dentro do casamento. E se uma pessoa faz a um, é porque ele está em pecado, está em desobediência, está assistindo coisas que não se deve assistir.
em hipótese alguma, ainda mais para você que é cristã. Eu conheci, né, uma jovem que, apesar de ser uma menina, ela chegou uma vez a comentar para mim que ela era viciada, ela gostava muito de ver, que deixava ela muito excitada. Eu orei junto com ela, conversei com ela, falei claramente com ela as questões do que vai acontecer posteriormente e acabou que ela se livrou do vício. E como é que você se livra do vício? Uma das coisas que você tem que fazer obrigatoriamente é, por exemplo, se você acessa a pornografia do seu celular, eu não vou falar para você jogar o teu celular fora, de maneira nenhuma, mas evite ficar sozinho com o seu celular. Procure sempre estar com alguém. Por quê? Porque se você estiver com alguém, você não assiste. Isso é uma forma, mas é só no computador, então, no quarto. Então, se você está no computador, deixe a porta aberta. Evite a todo custo ficar num lugar que você possa ter contato com a pornografia, porque possivelmente você terá e depois você vai acabar se masturbando e vai continuar pecando do mesmo jeito. Hoje, por exemplo, principalmente músicos, né? Não vou falar todos, mas a grande massa esmagadora de músicos tem uma vida completamente fora da santidade, porque vai para a igreja, toca o seu instrumento, acha que toca muito bem, e às vezes até toca muito bem, mas na verdade está com uma vida completamente perdida na masturbação. Se masturba 2, 3 vezes ao dia. E como a masturbação não vem escrita na testa, ninguém sabe que a pessoa se masturbou, ela acredita que aquilo ali está tudo tranquilo para ela. Não está. Deus está vendo e a vida espiritual dessa pessoa só vai afundando. Aborto. Em nossos dias, é possível ver o quanto o pecado tem destruído o pensamento a respeito da vida humana, pois há pessoas que lutam pelos direitos de preservação dos animais, o que é lícito, e ao mesmo tempo colocam seus nomes em listas de apoio ao aborto. Isso aqui é uma questão complicadíssima. Por quê? Porque muitas pessoas defendem o animal e realmente ninguém quer fazer uma maldade ao animal. Ninguém está falando aqui que você tem que fazer uma maldade para o animal de maneira nenhuma. Inclusive, Jesus condena, a Bíblia condena maus tratos a animais. Então, nós, como pessoas cristãs, claro, somos de acordo que ninguém deve maltratar um animal. Somos de acordo nisso e ponto. Agora, na sociedade, de modo geral, como funciona? As pessoas são a favor contra os maus tratos animais, mas é a favor do aborto. Como isso é possível? Ou seja, a vida do animal tem mais valor do que uma vida humana. Me recordo que uma certa vez eu estava conversando com uma jovem e ela comentou que era uma jovem que inclusive não era cristã, inclusive até hoje eu acho que não é, não tenho muita certeza. E ela comentou o seguinte, aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que foi, e ela comentou comigo o seguinte, eu vejo que é melhor a vida de um animal do que a vida do ser humano. Os animais, nós não merecemos os animais são muito melhores do que nós. Eu virei para ela e disse o seguinte, foi muito bom você dizer isso para mim, porque agora eu sei que se tiver numa questão de perigo a sua filha ou o seu cachorro, eu sei quem é que eu tenho que salvar. Aí ela virou a minha filha, né? Eu falei, não, o cachorro. O cachorro é mais importante do que a sua filha. Eu sei que foi uma palavra dura, eu fui bem firme com ela. Por quê? Eu queria mostrar para ela na prática que ela estava completamente equivocada. E vou dizer uma coisa aqui para você. O animal, por melhor que ele seja, ele não é mais importante do que o homem, por pior que este homem ou esta mulher seja. O homem, ele é a coroa da criação, a raça humana é a coroa da criação. Então, como é que pode a pessoa ser a favor dos animais e ser contra a raça humana? Está a favor do aborto. Aí eu te perguntei lá no início se a questão do estupro, quando uma mulher é violentada, né, a questão do estupro, ela fica grávida, ela pode abortar? Porque foi um filho, uma filha vinda de uma questão de violência? É uma questão muito complicada, né? Êxodo, no capítulo 23, no versículo 7, diz que não. Por quê? Porque ele é inocente, a criança ela não tem culpa do estupro da mãe. Ela não tem culpa nenhuma da mãe ter sido violentada. E aqui também faz um outro ponto. Também ninguém aqui está fazendo uma questão de que a mulher tem que ser violentada. Não é nada disso. Não estou de maneira nenhuma de acordo com o estupro. O estupro ele é algo completamente violento. E na questão do casamento, por exemplo, tem aqui um ponto aqui, eu falei para você que ia falar bem claro, né? A questão do casamento, por exemplo, a mulher, ela
se o homem forçar ela a ter relação com ele, é estupro, mesmo eles sendo casados. O relacionamento sexual tem que ser consensual, dentro do casamento, inclusive dentro do casamento. Então, a questão é, uma grande arma que o diabo usa contra a raça humana e funciona muitas vezes, talvez seja a arma que ele mais use, que mais tem eficácia, é a questão do sexo. Por quê? Porque o diabo ele faz com que as pessoas, os jovens, né, tenham relações sexuais antes do casamento, que é pecado, mas depois que se casa, o que o adversário faz? Faz com que eles não tenham relações sexuais. Ué, agora que era para ter, não tem? Isso também é pecado. Não ter relação sexual dentro do casamento é pecado. O casamento foi feito para isso. Então, olha que situação, a questão do estupro, da mulher ser violada. Então, nesse caso, a mulher, ela precisa gestar esta criança. É doloroso para a mulher? Claro que é doloroso. É claro que é uma situação completamente difícil. É muito difícil para uma mulher, né? Até porque, para nós homens, falar sobre isso até é uma certa facilidade, né? Claro, a gente não fica grávido, né? Já pensou? Então, a gente tem até uma facilidade de falar, não tem que tirar filho, não. Mas se a gente for olhar na questão humana, imagina para uma mulher, ainda mais aquelas que são virgens, estão se guardando para o casamento, estão dentro da igreja, são fiéis ao Senhor, e por algum propósito que nós não sabemos, essa pessoa, ela é violada, ela é violentada, ter uma gestação indesejada, olha a cabeça dessa menina como vai ficar. Olha que situação. Ela vai se culpar para o resto da vida e vai questionar a Deus para o resto da vida, assim, porque eu sempre fui fiel a ti, por que isso aconteceu comigo? É muito difícil a situação, é uma situação muito delicada, mas a Bíblia proíbe o aborto mesmo em casos de estupro. Por quê? Porque a criança é inocente, não se deve matar o inocente. E se a questão falando sobre o aborto também, outra questão que nós devemos observar é o que nos diz a Bíblia lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar, eu te conhecia. Ou seja, antes de nós sermos formados, o Senhor já nos conhece. Nós já somos uma pessoa para Deus. Antes mesmo de nascermos, antes mesmo de gerar, Deus já nos conhece. Então, desde o momento que o homem e a mulher têm a relação consensual dentro do casamento, ou até mesmo, né, se a pessoa não for cristã, fora do casamento, o aborto, em qualquer época, um dia de gestação, 2 dias, 9 meses, 8 meses, é pecado do mesmo jeito. Vai contra a natureza de Deus. Vai contra a natureza de Deus, que é a questão da vida, porque somente o Senhor pode dar e tirar a vida. Então, muitas vezes as pessoas ficam falando hoje, né, meu corpo, minhas regras. Não, o seu corpo é o seu corpo, mas as regras não são suas. As regras são do Senhor. Por exemplo, você sabe, essas pessoas que falam, né, meu corpo, minhas regras. Você sabe, por exemplo, que dia que você vai morrer? Não. Mas você não diz que o teu corpo é a tua regra? Então você devia saber que dia que você morre, né? A pessoa devia saber, não sabia? Mas não sabe. Por quê? Porque tudo que envolve a questão da vida humana ou a qualquer outro tipo de vida, é o Senhor quem sabe o seu início, o seu meio e o seu final. Formas distorcidas de sexualidade. Por mais que ideologias recentes tentem impor pensamentos que digam que é possível nascer de um jeito e se sentir de outro, tal pensamento vai contra a biologia e contra a palavra de Deus. Nós sabemos que existem vários tipos de situações sobre o sexo que é completamente fora da questão bíblica, fora das questões divinas. E as formas distorcidas de sexualidade, quais são? São várias as questões. Entre elas, por exemplo, a questão da pedofilia, que é quando uma pessoa tem relação sexual com uma criança. Isso é algo completamente que eu não tenho nem uma palavra para distinguir esse negócio, porque isso é extremamente diabólico. É extremamente diabólico. A polícia tem grandes trabalhos nesse sentido, né? Tem feito um trabalho excelente nesse sentido, mas ainda está muito longe de acabar com esta questão completamente distorcida com a questão do sexo, que é o sexo com crianças, né? Que é a questão da pedofilia. E inclusive existem muitos pastores que são pegos
em questões de pedofilia, o que eu não acredito. O que eu não acredito? Eu não acredito que um pastor ele é pedófilo. Eu não acredito. O que eu acredito é que existem pedófilos se passando por pastores. É isso que eu acredito. Porque um pastor verdadeiramente, ele nunca, jamais vai tocar numa criança com situações, com pensamentos impuros de maneira nenhuma. Então, essa questão, vem uma outra questão, eu falei aqui sobre masturbação, sobre a questão da pornografia, sobre a questão da pedofilia, que é o pior crime que alguém pode cometer é a questão da pedofilia. Mas também tem outros, como que é o caso, por exemplo, não o crime, né? Eu digo pecado, né? Agora na questão do pecado. A questão do pecado. E a questão do sexo anal, por exemplo. O sexo anal, ele é pecado? Existe uma discussão, que é outra discussão que nunca vai acabar, que é a questão sobre a questão do sexo anal. O sexo anal é pecado ou não? Bom, para jovem é fácil de responder. Para o jovem, sim, é pecado. Por que é pecado? Porque ele não é casado. Uma vez que o jovem não é casado, ele não pode ter relação sexual de cunho nenhum, nem oral, nem anal, nem vaginal, nem masturbação, nada, absolutamente nada. Se bem que a masturbação, mesmo no casamento, ela é pecado. Então, qual é o ponto? O ponto é o seguinte, sobre falando do sexo anal, e sexo oral também acho que vai caber no mesmo, apesar que o sexo oral ele é mais aceito na questão cristã dentro do casamento, que fique claro, dentro do casamento do que o sexo anal. Por que o sexo anal não é tão aceito? Porque, de modo geral, o sexo anal ele é tido como sodomia, que é pecado, né? Sodomia ela é pecado. Entretanto, existe um ponto, na verdade são dois pontos, que precisa ser considerado, que é o quê? E eu aqui não estou dizendo que o sexo anal não é pecado. Eu estou dizendo que existem dois pontos a se observar, que é o quê? Todas as vezes que a Bíblia condena o sexo anal é sempre entre homens, não tem entre casal. Não existe. Não há na palavra do Senhor algo que seja contra. Também não tem nada a favor, mas também não fala nada contra. E um outro ponto que tem sobre a questão é que está lá em Mateus capítulo 1 Coríntios capítulo 7, fala algumas coisas sobre casamento e fala dentro da questão do corpo, do consensual. O que é isso de modo geral? Se o homem quer ter relação sexual anal com a esposa e a esposa também quer ter, então nesse caso é possível, também não estou dizendo que não é, estou falando que é possível nesse caso não ser pecado. Por quê? Porque estão dentro do casamento, estão numa questão de consenso, né? Tanto um quanto o outro querem a prática. Então é uma questão que nunca vai haver uma questão de uma resposta direta, se é ou não. No entanto, para jovens existe uma outra questão sobre a questão do sexo anal e o sexo oral, que é o seguinte: como o jovem não é casado e principalmente a menina não quer ficar grávida, o que fazem? Ela se satisfaz como? Fazendo sexo anal e sexo oral. Por quê? Porque nenhum dos dois causa uma gravidez indesejada. Sexo anal, a mulher não fica grávida se fizer, e o sexo oral também não. Então, para não deixar lá o namorado, né, a ver navios, o que ela faz? Ela entra nessa prática. Detalhe, tanto um quanto o outro estão em pecado. Por quê? Mais uma vez, porque o sexo antes do casamento é pecado, seja ele qual for. E principalmente nessa questão, porque isso é uma questão mais íntima, né, de sexo anal e sexo oral. Então, se for o caso de não ser pecado a questão do sexo anal, e mais uma vez eu vou falar aqui que não é uma questão que é para ser direto, que realmente não é, mas o sexo anal não é pecado, ele só não é pecado dentro do casamento entre um homem e uma mulher. E ponto. Porque alguém pode argumentar: mas eu sou casado, eu sou homem, eu sou casado com outro homem, mas eu sou casado, eu posso? Não, é pecado. Eu sou mulher e sou casado com outra mulher, posso fazer sexo anal? Como? Não dá. E mesmo se fosse o caso, não é casado, mas homem com mulher com mulher, não pode. Homem com homem, pecado também. Então, é bom que deixar claro que mesmo se o sexo anal não for pecado, é dentro do casamento, entre homem e mulher, que seja bem claro. E se porventura você é um jovem que está vivendo uma prática da masturbação, da questão do sexo oral e o sexo anal, pare com esse negócio, porque isso não é para você e isso é pecado. É bom
É bom, vou falar para você que não, não, o sexo é uma bênção dentro do casamento, o sexo é uma prática, vamos dizer assim, gostosa, vamos assim dizer, né? Entretanto, dentro do casamento, o que tiver fora do casamento é pecado. O fim da sexualidade humana, a glorificação. Na eternidade, homens e mulheres não terão a sua sexualidade, pois não precisarão dela. Quantas pessoas existem no mundo hoje? Um montão, né? Poxa, um pouco mais de 8 bilhões, né? Daqui a 10 anos, 20 anos, pode ter mais ou pode ter menos, né? Agora, e anjos? Quantos anjos existem? Nós não sabemos, mas sabemos de uma única coisa. Quando Deus criou o mundo, quando Ele criou os anjos, eu vou colocar aqui um número só para a gente ter uma noção, tá? Não é esse o número, mas é só para a gente ter uma noção. Deus foi lá e criou 1 bilhão de anjos. Quantos anjos tem hoje? 1 bilhão de anjos. Ou seja, nem aumentou e nem diminuiu. Tem a mesma quantidade. Por quê? Porque os anjos, eles não têm prática sexual. Por isso, na eternidade, como nós seremos como eles, que nós não casamos e nem nos damos em casamentos, então a nossa prática sexual, ela será finalizada. O homem e a mulher só têm atos sexuais aqui na Terra. Depois que foi para a eternidade, acabou. Não tem mais esse negócio, não. Não tem, lá é só santo, santo, santo é o Senhor. Então, fica claro para nós que a questão da sexualidade é hoje aqui na Terra. O destino eterno dos que rejeitam a Cristo. Da mesma forma que haverá um destino para os salvos em Cristo, cujos corpos serão transformados e glorificados, os que não receberam a Jesus nem foram salvos serão ressuscitados, mas para a vergonha eterna. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, né, a igreja, nós teremos nossos corpos glorificados. Isso significa que nós alcançaremos o nível máximo de santificação. Nós não pecaremos mais e jamais morreremos. Esta é a nossa alma jamais morrerá. Mas, e claro, nós iremos para o céu e tal. Mas a pessoa que não é salva, como é que fica? O corpo dela vai ser glorificado também? Podemos dizer que não, mas terá o mesmo efeito do nosso. Por quê? Porque esse corpo também não morrerá. Por que ele não morrerá? Porque ele será lançado no fogo ardente, lá no inferno, e queimará lá para toda a eternidade. Então, esse corpo da pessoa que não é salva na pessoa de Cristo, eu não vou usar o termo aqui glorificação, porque a pessoa que está indo para o inferno não está glorificando a Deus, né? Então, eu não vou usar aqui o termo. Mas eu entendo que a pessoa que não aceitou a Cristo como Salvador na sua vida, ela terá o corpo transformado, eu não sei de qual forma, mas esse corpo dela jamais perecerá. Ou melhor, jamais será destruído. Não vai perecer mesmo, né? Não vai perecer. Por quê? Porque vai ficar perecendo para toda a eternidade, né? Então nunca vai acabar. O perecer que eu digo que ia acabar, né? Algumas pessoas defendem que o inferno é um estado, né? Que a pessoa começa hoje e termina amanhã, algo assim, ou que não vai haver, né? Não haverá um fogo eterno, Claro que vai, claro que vai. Então essa chama, vamos assim dizer, do inferno, ela jamais se apagará. Quem for para lá, jamais sairá de lá. Jamais. Nunca mais sairá. E aquele corpo queimará de dia e de noite para toda a eternidade. E essa alma dessa pessoa, ela vai sentir dor. Já viu quando você está fazendo uma fritura na sua casa, por exemplo, e o óleo quente bate na sua pele e aquilo queima? Então, o fogo do inferno é da ideia daquilo ali. Só que o que acontece conosco aqui, a gente dá aquela queimada, joga uma água, outra coisa, sei lá, e aquilo acaba, né? No inferno não, aquilo arderá para toda a eternidade no corpo inteiro. E essa pessoa que estiver lá, ela estará sentindo dor. Então, o inferno ele é real e vai transmitir dores reais. Então, não é um lugar para ir, né? Não é um lugar para ir. Conclusão. A sexualidade humana foi planejada por Deus.
E isso é uma bênção, mas também um desafio, pois é preciso que cuidemos de nosso corpo de acordo com a vontade de Deus, nos abstendo da prostituição e de outras práticas que podem nos levar à perdição eterna. Existe aqui um outro ponto aqui muito importante sobre a questão da sexualidade, principalmente para as meninas, sobre a questão da virgindade, que geralmente as mulheres têm essa tendência de casar virgem, se bem que hoje não é tanto quanto era 50, 60 anos atrás, mas hoje é mais maleável. Mas, de modo geral, as meninas querem se casar virgem. Os homens não se importam muito com esse negócio. Mas não é esse aqui o ponto que eu quero falar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: existe uma falácia, uma mentira da sociedade, do mundo em geral, que é o seguinte: você precisa ter relações sexuais para que quando você se casar, você saber exatamente o que você esperar do seu marido, ou vice-versa. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque muitas pessoas que se casam tendo relações sexuais várias vezes antes do casamento e o casamento não funciona, o casamento desanda. Por quê? Porque o sexo, apesar dele ser um pilar muito importante no casamento, ele não é o pilar principal. Por quê? Porque com o tempo o sexo ele vai deixando de ter mais importância do que outras coisas. O sexo ele vai se perdendo, vamos assim dizer. Por exemplo, quando a gente é jovem, a gente quer comer pizza praticamente todo dia. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos alimentando de outra coisa, não é assim? O sexo é algo parecido. Quando nós somos jovens, em tudo para nós é a questão do sexo. Nós queremos sexo a todo custo, né? Quando eu era garoto, existia uma banda chamada Ultraje a Rigor, que até a música dele já falava isso, né? Eu quero sexo. Então, essa é a dinâmica do mundo. Entretanto, na medida que você se casa e passa-se alguns anos, você começa a observar que tem coisas mais importantes do que o sexo. Não estou dizendo aqui que o sexo não é importante. Estou dizendo que o sexo dentro do casamento tem a sua importância, sim. Até porque, se não existir sexo dentro do casamento, então não é casamento, né? É só uma amizade mais profunda, né? Vamos assim dizer, né? Porque o sexo é importante. Existem relatos, por exemplo, de pessoas com muita idade, por exemplo, 50, 70 anos, que ainda têm relação sexual. E isso é muito saudável. Inclusive, o sexo, a prática do sexo, ela é muito saudável. É muito. Estimula um monte de coisa, um monte de situações, de que, inclusive, a questão do... Esqueci o nome do nome que agora que dá agora. Hormônio do prazer, acho que é isso que fala o nome. Então, a pessoa vive mais. E vive mais e vive melhor. Mas, repito, o sexo é para ser praticado dentro do casamento. Não inventa historinha, não. Para sua mãe que você vai para outro lugar e que você quer experimentar esse barato, não, que é bom. Não vou falar para você que não é. É bom, o sexo é muito bom. Mas existem consequências. A pessoa que tem hoje uma prática que vai para a cama com um hoje e deita com outro amanhã, vai ter consequências, tanto para o homem quanto para a mulher. Terão consequências. E as consequências são levadas para o resto da vida. Então, o sexo é bom, foi criado por Deus, foi planejado por Deus, por isso que ele é tão bom, mas dentro do propósito do casamento. E lembrando que nós devemos, né, inclusive em questões do nosso corpo, temos que ter cuidado sim com o nosso corpo, e se for o caso de ir à academia, mas cuidado com a roupa que você usa lá, principalmente as meninas, né? Geralmente tem aquela questão mais vaidosa de querer mostrar o resultado, né? Mostrar que está ampliando o templo do espírito, né? Olha lá, hein? Então, tem essa questão da vaidade, querer mostrar cuidado. Isso não é para você. Vai para a academia, faz o seu exercício de uma forma decente, com roupa decente, para assim também não despertar nos outros o desejo sexual por você. Porque se você faz isso, e independente se você corresponde ou não a esse desejo, você está pecando. Por quê? Porque você está fazendo com que outras pessoas pequem a te desejar. E isso também vale para o homem. Até porque hoje as mulheres, de uma forma geral, até as mulheres estão dando em cima também. Então, cuidado, você é uma pessoa cristã, você é um jovem que está dentro do propósito do Senhor, você é um jovem que está vivendo uma vida de santificação, de santidade diante do Senhor. Então, você não deve despertar nos outros um desejo carnal que você não pode corresponder, porque você não é casado com essa pessoa. Então, isso também é pecado.
fazer despertar desejos sexuais em outras pessoas é pecado. Então, cuidado com a sua vida, com o seu corpo, cuide dele sim, vai ao médico, vai ao dentista, vai ao neurologista, né? Vai ao cardiologista, tem um monte de ista aí, né? Tem um monte de ista. Mas cuide do seu corpo, mas cuidado para você não expor o seu corpo em redes sociais, por exemplo, ou em fotinha, vigia nesse negócio. Hora da revisão, número 1. O cristianismo ensina, pela palavra de Deus, que o Eterno criou o homem e a mulher, duas pessoas distintas fisicamente, psicológica e sexualmente. Número 2. O pecado deles foi o ato de se esquecerem de Deus e desobedecê-lo. Número 3. Por causa do pecado, a sexualidade humana foi distorcida. Número 4. Ela é descrita como uma das obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Número 5. O Senhor respondeu que eles erravam, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, pois na eternidade seríamos como anjos que não se casam nem se dão em casamento. Mateus capítulo 22, versículo 29. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que você vigie nesse negócio da questão sexual, que você verdadeiramente venha ter a realidade bíblica do cuidado com o corpo, realmente você venha cuidar realmente do seu corpo, tanto no sentido aqui interno, né, que é cuidar da questão da saúde, né, e aos médicos, né, todos os médicos possíveis, as meninas, por exemplo, ir ao ginecologista, os garotos ir ao urologista, né, tudo dentro da questão do cuidado com o corpo também, se for o caso, um outro cuidado do corpo. O médico é um cuidado interno, né, ir ao médico, de modo geral, é um cuidado interno. E a academia é um cuidado externo do corpo. Então, cuidado para quando você não for à academia, você não fazer as outras pessoas pecarem. Você pode talvez até achar engraçadinho, né, achar bonito, e de uma certa forma eu vou entender, se você for uma menina, eu vou entender que você, como sendo mulher, você tem aquele desejo de se sentir desejada, mas se você fizer isso, você está pecando. Você vai ter aquele ego, né, feminino lá nas alturas, mas na verdade a sua alma não vai estar nas alturas não. Abre teu olho, vigia, e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!